procéder comme ça parce que vous trompez les étudiants ou que sais-je d'autre comme blabla. Então ele fala que os pedagogos não gostam dessa possibilidade, porque você vai enganar as pessoas, fazer ele levar ao erro. Pour moi, en tant que didacticien, c'est un moyen puissant de faire accoucher les personnes de leur rapport à un objet de savoir, surtout quand vous avez des hypothèses sur quelles sont les déviances des personnes par rapport à ce savoir. Então, para ele, que é um pesquisador em didática, isso é uma forma de alertar a pessoa com o saber que ele vai olhar e vai buscar lá uma resposta. Donc ce type de variable a été utilisé dans les questions auxquelles vous avez répondu dans les ateliers. Então ele diz que esse tipo de variável, então a primeira variável, vamos guardando, hoje ele marca aí. Aqui não tem nem uma meu aqui, filho da mãe. É esse tipo quando você faz, não sabe cada nessas coisas. De A ou de B, que nenhuma das duas é. Viu, Lucas? Começa a marcar aí para você. Um dia que você for assistir a aula, você fala isso para você, você está pegando para você. Você não sabe. Porque não, é dele, ele que está colocando essas questões. Sim. Donc, par rapport à la notion de limite, comme on a cette hypothèse de rapport empirique des élèves et des étudiants, typiquement, vous allez poser des questions où on demande de choisir entre du A et du B, et dans le A et dans le B, il y a de l'empirisme plus ou moins déguisé dans les deux, avec quelque chose d'absurde qui se trouve dans le choix de A ou de B. Mais comme les gens ont un rapport empirique, le plus souvent, ils vont se sentir obligés effectivement d'adhérer soit à une position, soit à l'autre, alors qu'aucune des deux n'apporte quelque chose qui est cohérent. Então diz que para o limite isso faz sentido, porque quando você coloca o A ou o B e a pessoa tem alguma coisa intuitiva, algum jeito de investigar, se você tem uma certa certeza, alguma coisa que acerta, ele vai acertar, né? Porque não que ele acerta porque ele sabe, mas porque ele tem alguma intuição, que tem alguma forma de indicar e tal. Então, para limite, isso faz sentido, isso que ele está falando. Além do que, o aluno pode perceber que tanto a A como a B estão erradas. No limite? Não. Quando ele falou antes da variável didática, propor sim. A sim. ou B, Sim. você propõe duas que são falsas. Né? Aí o aluno pode perceber que as duas são falsas. Assim, ele não está nem discutindo isso, está discutindo por que essa variável didática é uma variável didática que ele leva em conta. Né? Mas sim, um bom aluno pode perceber isso, acho que ele não jogou fora. Pode dizer que, mesmo quando mettons A et B fausses, les étudiants peuvent identifier qu'ils sont fausses. Si les habitués à Oui, c'est tout à fait possible, mais il y a toute une analyse a priori pour pouvoir créer ce genre de questions et que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, il faut que le prof lui-même ait une connaissance fine du savoir, et il faut qu'il ait déjà une connaissance relativement avancée du fonctionnement de ses étudiants pour leur proposer quelque chose qu'ils vont considérer comme crédible, sinon ça ne marche pas. Isso, quer dizer, é exatamente o que eu te falei, quer dizer, ele está dizendo que faz sentido quando o professor está fazendo análise a priori, ele saber como as pessoas pensam erradamente, digamos, e ele coloca, né, aquelas duas questões, até para puxar, né, ver se aquilo leva a solução. Donc, do ponto de vista eu acho, né, que eu também não sabia, não considerava essa possibilidade, porque levava em conta questões envolvendo o contrato didático. Quer dizer, quando o professor propõe... Você está reforçando isso, que não é bom. Que é o que está implícito. Então, mas que não é bom reforçar. O contrato didático, você não reforça, Rogério. Interessa? Não, o que eu estou colocando na análise, a priori. Na análise, essa é uma questão, esse é um ponto que pode influenciar na resposta que foi dada pelo aluno. O contrato didático, o étudiant sabe que ele pode mettre toujours une resto. Então, tu vas bloquer le contrat didatique quand tu mets les choses fausses. Alors effectivement, c'est typique d'une rupture de contrat, donc il faut faire attention aussi, si la rupture est trop majeure, vous allez tout bloquer. Mais on peut quand même organiser des ruptures à partir du moment où quand vous commencez à dialoguer avec les étudiants,
étudiants, ils se rendent compte que vous n'êtes pas en train de vous moquer d'eux. Ele não adianta, com ele a gente não pega ele. Ele disse o seguinte, que de fato você deve prestar atenção. Se a ruptura do contrato é maior, é muito grande, então daí você vai fazer com que ele fique totalmente parado, né? Mas se existe uma ruptura consciente, que você gostaria que ele tivesse refletido sobre, então você terá como mostrar a ele as vantagens ou qualquer coisa assim, como já fiz um Maintenant, les ruptures de contrat, je pense que ce n'est pas possible de faire vraiment travailler les gens si vous n'avez pas des ruptures de contrat à certains moments. Du moins avec le contrat classique qu'on trouve dans l'école, où en gros, on n'est quand même pas poussé à beaucoup réfléchir. Então, ele diz que a ruptura de contrato é uma coisa que a gente faz conscientemente, quando a gente deseja, porque quando você está trabalhando na escola, em geral, você não vai ficar refletindo sobre o que é de contrato, que você vai estudar o que é essa coisa de contrato didático, viu? Et pour arriver à ce que cette rupture de contrat se passe bien, on va dire, qu'elle soit acceptable pour les étudiants, il y a toute une série de conditions. Alors celle que j'ai pu identifier expérimentalement, d'une part, c'est d'avoir créé une relation aux étudiants dans la durée où ils ont quand même confiance en vous et ils savent que vous allez les mener vers quelque chose d'intéressant. Então ele diz que essa coisa de quebrar o contrato, na experiência dele, não teve problemas, porque a forma com que ele estava trabalhando com os alunos, ele levava os alunos a saber que tinha alguma funcionalidade e ia para chegar a algum lugar aquela quebra de contrato. Il ne faut pas non plus tout le temps fonctionner comme ça, parce que c'est trop difficile psychologiquement et intellectuellement pour beaucoup de personnes à supporter comme type de fonctionnement. Donc ça veut dire qu'il faut cadrer. Il faut avoir des moments où vous fonctionnez, on va dire, normalement, avec un contrat didactique classique, et puis à certains moments que vous allez annoncer et cadrer, vous allez dire, ben voilà, là on va fonctionner un peu différemment, je vais peut-être me comporter un peu différemment par rapport à vous, mais vous allez voir, il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer. Il faut prévenir les gens. Ele diz que é preciso tomar cuidado com isso, que normalmente você não deve ficar fazendo essas coisas, mas quando você, vamos supor, faz normal, um contrato aceito, etc. Se você faz, você previne, você diz, bom, agora eu vou trabalhar de uma forma diferente, quer dizer, você faz de uma maneira em que as pessoas não vão ficar, vai bloquear por causa do tempo. Mas tá bom você não contratar. Une peur qu'il peut y avoir notamment, c'est la peur ah, mais on travaille de cette manière-là, il ne dit pas ce qu'on doit faire, et puis il va faire une interrogation là-dessus, et on va être perdu, et blabla, et blabla. Donc il faut peut-être aussi, ça dépend des personnes que vous en face de vous, les rassurer là-dessus sur quelle sera la nature de l'évaluation. Et une évaluation possible dans ce type de contexte, c'est la capacité de l'étudiant à écrire une histoire qui fait le récit de ce qui s'est passé et des différentes étapes. Isso, ontem a gente fez isso com aquele menino. Ele está dizendo o seguinte, que quando você está num ambiente em que a pessoa fica receosa, que a pessoa não sabe qual que vai ser a avaliação que vai ser feita no trabalho dele, que o bom é dizer a sua avaliação é que você escreva o que está passando na sua cabeça. Como a gente escreve aquele menino que chegou depois, a não ser que se esse ano que a gente falou, escreve não sei, né? Lembra? Isso. Então, acho que é a forma como a gente vai dizer que vai com ele dar o retorno. Bon, j'étais beaucoup taquin avec la pédagogie et la psychologie, mais c'est pour faire des effets de contraste, mais sur le fond, je ne suis pas du tout contre la psychologie et la pédagogie. Donc dans des ruptures de contrat comme ça, bah, il faut une dose de psychologie pour pouvoir aller près des personnes. Bah, tiens, je vois que celui-là, il est en train de sombrer, donc je vais aller près de lui, je vais parler avec lui, je vais le rassurer, je vais lui expliquer pourquoi on fait ça. Donc il ne faut pas imaginer que c'est j'ai ma petite tasse de café là, vous êtes dans la merde, maintenant débrouillez-vous, on verra bien dans 3 heures. Hein. Genre, tu vês que nous sommes Dieu, parce que nous devons aussi être psychologues. Ben oui. No começo ele disse que ele não era assim tão ligado com a psicologia e a pedagogia, mas que ele acha que deve ter mesmo as questões cuidadosas para a pessoa, porque pode ter consequências. Mais j'ai envie de dire que ces aspects psychologiques et pédagogiques, ils viennent assez facilement à partir du moment où votre intention, c'est vraiment que les gens apprennent quelque chose et que vous vous intéressez à ces personnes-là. Só que tem que ser na medida em que você se interessa pela pessoa. Tia Diana, a gente vai On verra, ça on verra plus tard. Donc maintenant, je vous explique ce qui s'est passé avec les questions.
área, sendo que uma não tem saída, sem saída. Tá? Ele já está escrevendo isso. Ouais, avec Q pour Tá, question. tá. Donc, ces deux questions-là que vous avez traitées, donc partie 1 et 2, c'est la partie expérimentation avec des valeurs numériques. Et puis la partie qui est là, c'est là qu'on demande de développer une mini-théorie. Alors je vous dis directement l'aspect théorique qu'on a envie de développer. Selon la manière dont c'est abordé, ça pourrait être autre chose, peu importe. Là, je vous explique ce que moi je voulais qui émerge. Quelque chose d'autre pourrait arriver, mais moi c'est ça que je veux. Ah, ele disse que era para a gente fazer 3 partes, essa terceira mais teórica, mas que não se importa muito com o que a gente tenha colocado, que ele vai dizer como que ele conseguiu isso. Donc j'ai deux approximations rationnelles de racine de 2, et je veux savoir laquelle est la plus proche. Donc je calcule le milieu, et puis je regarde où racine de 2 se situe par rapport au milieu. Est-ce qu'il est plutôt ici ou plutôt là? Et pour savoir où il se situe, ben, je vais regarder racine de 2 au carré, je vais le comparer à a plus b sur 2 au carré. Alors, à ce stade-là, il y a déjà des éléments de théorisation qui peuvent être introduits avec les élèves pour essayer justement de changer le contrat auquel ils sont d'habitude habitués. Donc c'est le prof dit quelque chose, tu apprends plus ou moins par cœur, tu fais un petit schéma, puis tu fais des exercices d'application. Ici, c'est pas ça. On a, si on veut, d'abord les exercices d'application, et sur base de l'expérience qui est ici, après on essaie de construire une théorisation. Está dizendo que normalmente o que foi pedido não é usual para os estudantes, porque o usual seria faça isso, depois isso, depois isso. Aqui, quando ele faz a questão, ele só tem um raiz de 2, né? Então ele está dizendo que é de fato alguma coisa construtiva. Né? Alors les éléments de théorisation, bah, il y en a essentiellement deux. C'est d'abord montrer qu'effectivement, si racine de 2 est plus petit que a plus b sur 2, bah, ça veut dire que a est plus proche que b, et puis dans le sens contraire aussi. Bon, je ne vais pas m'amuser à faire le détail, en fait c'est un calcul algébrique en gros. Então ele está dizendo que tem duas coisas para fazer, né? A primeira é que se o raiz de 2 estiver entre a e a mais b sobre 2, você faz, para você verificar se ele está ali, você faz duas desigualdades, resolve duas desigualdades, duas inequações, né? Que não é muito complicado, e você pode conferir. Et le deuxième élément qui permet de justifier la comparaison qui est là, c'est la croissance de la fonction racine carrée, du moins sur la partie positive. Então, isso. Não interrompido. Porque eram todos positivos, não eram só todos, ela está fazendo genérico, né? Mas é porque para fazer o Geneteoria pode ser negativo, mas não, mas quando resolvemos a teoria, quando for fait la supposition que A e B sont positifs, parce que Oui. Bon, il ne faut pas discuter la situation négative. Ça peut venir sur le tapis, mais très vite on peut tirer les conclusions, parce qu'il y a quand même de la monotonie qui intervient, donc on peut vite s'en débarrasser en disant bon, vous n'êtes pas stupide non plus, on sait que racine de 2 c'est un nombre positif, donc on va se concentrer sur les approximations Está positives. dizendo que se precisa, alguém pode falar de negócio negativo, mas vai dizer, não, mas você não pode discutir isso, porque raiz de 2 é puramente positivo, então você não vai perder seu tempo. Alors, un élément qu'il faut éclaircir avec les étudiants, c'est en fait il y a des confusions pour eux entre distance et ordre. Donc ça veut dire que certains s'imaginent que le milieu, monsieur, on n'en a pas besoin, il y a plus simple que ça. Il suffit en fait de regarder le carré de A de B et comparer la distance à 2. On saura qu'elle est plus proche comme ça. Ele disse que uma coisa que as pessoas que há uma confusão, acho que não sabem, né? De distância e ordem. Né? Então, que é preciso verificar après la confusion de distance et ordre. Oui, donc chez certains étudiants, certains élèves, il y a une confusion entre ordre et distance. Et donc certains s'imaginent que ce critère de comparaison est correct, ce qui n'est pas le cas. Que basta fazer isso.
Basta fazer isso. A distância de A2 a B. Ah, sim, sim, sim. Levando a distância de B a sim. Ele faz essa confusão, certo? Donc c'est ça la confusion à lever. Donc au niveau, on va dire, théorique, c'est l'endroit qui est expérimentalement bloqué. Maintenant, je n'ai pas fait l'expérimentation 50 fois d'affilée, donc il pourrait y avoir d'autres éléments auxquels je n'ai jamais pensé, qui ne se sont jamais produits, qui arrivent. C'est pour ça que ça m'intéresse après que vous parliez aussi de comment vous imaginez que ça pourrait se passer. Ah oui, donc je n'hésite pas à me couper, hein, parce que je suis un prédateur de la parole, tu as remarqué. Donc, ça c'est le problème principal qui se pose, mais comme je n'ai pas fait 50 fois d'affilée cette expérience, il est possible qu'il y ait d'autres choses qui se passent aussi. Está dizendo que isso daí foi a coisa mais complicada, mas como não apareceram outras coisas na experiência, pode ser que tenham outras coisas complicadas também, né? Donc après, je vous laisserai la parole pour que vous me disiez, mais tiens, chez nous, il risque de se passer ça, ou je ne sais pas en fait. Hein. Bon, maintenant, dans les parties ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe plusieurs choses en fait. Il y a certains élèves qui utilisent leur connaissance à propos de racine de 2 en disant, mais en fait, racine de 2, monsieur, je sais que c'est plus ou moins 1,41. Donc ils vont utiliser ça comme point de comparaison. Certo, eles têm normalmente essa informação, então ele faz essa comparação. Alors, il y a des débats entre certains élèves parce qu'il y en a qui disent non, c'est pas 1,41, c'est 1,42. Alors, ils se battent. Alors c'est très intéressant qu'ils se battent parce que finalement ça les renvoie à la question de départ, quelle est la meilleure approximation entre les deux? Sim. Então é bom que eles se atrapalhem, porque ele volta a perguntar qual é a melhor aproximação de raiz de 12. Et donc en bon didacticien, si ceci ne se présente pas, eh ben, vous pouvez vous l'introduire dans le milieu des élèves pour justement les forcer quelque part à répondre à la question que vous vouliez poser au départ. Mais tu dois le traduire. Prestei atenção, mas não entendi o que fala de essa última. Ok. Repetir. Donc, je disais que ça s'est produit dans la classe où j'étais. Mais si ce type de débat ne se produit pas entre les élèves, c'est votre responsabilité d'amener ça sur le tapis en disant, mais tu dis que c'est 1,41, mais t'es sûr? Moi je pense que c'est plutôt 1,43. Hein. Ça les oblige en fait à se repositionner différemment que je réponds à la question uniquement avec ma culture. Je vais être obligé de réfléchir mathématiquement. Ele disse o seguinte, que pode ser que essa situação não apareça, essa que ele disse de falar 41, de falar 42, mas que a gente tem que levantar com os estudantes, falar, vocês estão certos que é o 41, não pode ser o 43, né? Levantar uma questão desse tipo para fazer a discussão. Donc, c'est une situation qui peut avoir l'air un peu simpliste, un peu bébête, mais pour les étudiants, c'est vraiment super important parce que vous mettez en place un cadre de travail et une manière de travailler à laquelle ils ne sont pas habitués. Tu me dis quelque chose, tu dois le justifier. Et quand je ne suis pas d'accord, je ne vais pas le balayer avec un argument d'autorité, mais je vais venir avec un argument rationnel. Ele disse que fazer isso com os estudantes, isso parece simples, mas que fazer isso com os estudantes é muito interessante, porque obrigam que eles tenham que explicar o que eles estão fazendo. E quando você não está de acordo com ele, você pede argumentos, ou dá argumentos para dizer que não está de acordo. Então isso faz com que o aluno aprenda, né, a fazer esse método. Donc dans le déroulement de l'expérience, il y a aussi quelque chose à faire comprendre aux élèves, c'est que quand on est en train de rechercher, moi je suis le professeur, mais je suis vraiment au même niveau que vous. Je ne sais pas plus ou pas moins d'une certaine manière. Par contre, dans les phases de synthèse, d'institutionnalisation, je reprends mon rôle classique en disant c'est ça qu'on voulait faire, c'est ça qui est important de retenir, c'est ça les notations, c'est ça les définitions. Então ele está dizendo o seguinte, que durante a discussão, ele diz, eu não sei você professor, eu professor sei mais que você aluno, estou formando, fazendo a discussão. O que eu quero dizer, o que eu vou apresentar, eu vou fazer parte da institucionalização. Aí eu vou dizer, c'est ça. Alors, il se passe quoi d'autre au niveau des élèves? Ben, il y en a qui pensent à ceci, qu'on va appeler plus tard le critère du milieu.
Et il y en a qui pensent à ça aussi. Donc il y a essentiellement 3 aspects différents, et puis ça bataille, savoir qui a tort, qui a raison. Ele disse que tem gente que faz essa apresentação, eu fiz uma terceira, essa apresentação, e outros que vão fazer por lá, e daí tem uma discussão, porque assim, porque não assim, se é a mesma coisa ou não. Mais donc, globalement, cette partie de la situation n'est pas extrêmement problématique. Il y a forcément les combats, comme il y a toujours, mais il n'y a pas de blocage majeur où tu as une partie des élèves qui disent « Ah non, ça ne va pas, je ne suis pas d'accord ». Normalmente, as discussões se vão desenvolvendo, não tem assim muito o que dizer, né? Não estou de acordo com esse método ou coisa desse tipo. Normalmente as coisas passam bem, né? Donc ça les met aussi globalement en confiance en se disant il va nous mettre dans un truc qu'on n'a pas l'habitude, mais bon, ça a l'air quand même de bien se passer, quoi. Il n'est pas trop méchant, ça va. Em geral, eles dizem, não estou acostumado a fazer isso. Não tem um truque, uma palavra em francês que serve para qualquer lugar. Não tem um truque para fazer isso, mas eu achei que foi bom. Não foi mal para a gente, saiu ganhando. Donc maintenant, je me tais, provisoirement, et je vous laisse la parole. Voilà. À quoi vous aviez pensé, comment ça pourrait se dérouler dans votre contexte institutionnel, complètement différemment de ça ou pas? Moi, par exemple, je pensais comment mes étudiants ont fait. Mes étudiants jamais ont fait utilisando lettres. Normalmente, eles dão letras. Os meus alunos não é para generalizar, então eles secondaire. Je pense en étudiant de secondaire. Peut-être, la première chose que je pensais, est si existait à étudier ou pas. Qu'est-ce qui sert à étudier en comparant avec un test, quelque chose comme ça? Donc, ce serait tes élèves qui se poseraient cette question-là ou c'est toi qui leur poserais? C'est moi. Mes étudiants, peut-être, ils font un dessin comme ça, mais ils ont mis rajouté à peu près, en 41, 42, à peu près, et ils regardaient les numéros et ils disaient que c'était meilleur. J'ai pris cette place. Os alunos, eu acho que eu passo para eles. Os alunos de ensino médio, quando viram os tempos dele, eles colocariam na reta o raiz de 2, usariam uma reta, e simplesmente, e porque sabiam, naquele cantinho commencer à travailler, ils n'avaient pas la calculette, des choses comme ça, mais les bouquins didactiques, eles trouvent la approximation du raiz de 2, la mesure semana. Non, comme Pierre a écrit, raiz de 2 à peu proche de 1,47, esqueci. Bom, e simplesmente como ça, le prof. Après, je dirais, vocês, os alunos, je dis como les étudiants feraient de enseignement secondaire. Peut-être enseignement supérieur aussi. Donc, le statut de la lettre. Simplement l'épistémologie graphique. Oui. Mais donc, ce que je retiens aussi de ce que tu as dit, c'est qu'au Brésil, le travail avec la lettre n'est pas forcément quelque chose qui est normal ou naturel, je ne sais pas comment je dois le dire. Nous travaillons, mes étudiants appellent, par exemple, si nous écrivons Racine 47, par exemple, comme uma réponse, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Il n'est pas exact. Il y a une demande comme ça. Donc, une généralisation pour les alunos, les étudiants, ils travaillent, mais si vient des profs, ils ne prennent pas. Não sei, é a minha experiência. Você trabalhar com letras mesmo na universidade? Ela diz que mesmo estando na universidade, parce que ela trabalha na universidade, ela é prof de calcul, e les étudiants n'aiment pas lettres de lettres. Peut-être un
first one they think about. I think my student didn't do the medium. Et tes étudiants, c'est des étudiants supérieurs dont tu parles? Du Yes, secondaire. everybody. Student from first year, sophomore. They didn't do A, B, A plus B over 2. I think it's not a choice. Maybe the square. Yes. These numbers. The square numbers. Yeah. No, because I don't believe my student has, as usual, that the square is and over the positive numbers is crescent. Then my first attempt is an decimal representation. 1, 4, yes, 1, and why I ask you about the questions, because you can't go further when you think in a decimal representation. Because 1, 4, 1, 4, and then you lost. You see? Because we can't compare when it's third or fourth decimal digit. But I have another part. Why the student knows that x, the square, is crescent? En Belgique, ça fait Les partie étudiants, de... les élèves, les étudiants. Donc, 2 ans avant l'expérience, ils voient des éléments de théorie générale des fonctions, dont les propriétés de x carré. Donc, ils voient que cette fonction... Bah, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas oublié, mais ils ont vu ça, donc quand on leur en parle, ils ne se disent pas qu'est-ce qui me tombe sur la tête. Quoi. Ele disse que alguns meses, no ano passado, o ano que passou antes dessa experiência, eles aprenderam crescimento de função. Aprenderam. Bom, mas Vai, mas também, mas eles esquecem. Vocês não esquecem. Then you are saying that your student knows this. Why he knows this? Parce qu'il a vu avant. No. It's an algebraic demonstration. It's an algebraic demonstration. They see the graph or they see the algebraic demonstration. Proof. Proof. La preuve de ce résultat-là, le plus souvent quand ils le voient 2 ans avant, c'est pas une preuve algébrique, on leur fait un graphique, on leur fait tracer des points et constater que. Because I think it's something that you can. Ambos. Before or after. I think these questions you can choose to work exactly. There's this propriety of x squared. I think you can institutionalize at some moment that function is crescent when x is positive. When the dependent variable is x or is positive. You see? I'm not sure what saber o que você pôs para os seus alunos, velho. O que você supôs para os seus alunos? Eu supus só na questão 1, eu dei a option pela distância. sim, por modo. By the distance, by looking for the decimal representation. Na 2. Não, uma só estou falando. Não. Faltou. And then I didn't know to answer the intended D because I can't compare. I don't get it. O que eu vi? Entendi between 1.4 and
5. Mhm. Making accounts, I don't know Chuchus. Mhm. You or your students? Me. Me and my students. I think the students say one four, because it's closer than the number they know. Because they know, and I think they try. Mais c'est justement un des ressorts, à un moment, de sortir des nombres où ils ne savent pas se positionner uniquement avec je me souviens que ceci ou je pense que cela. Donc, petite précision, ici je vous ai dit ce qui s'est passé, mais si aucun des étudiants n'avait pensé à A plus B sur 2, si aucun des étudiants n'avait pensé à l'élévation au carré, ben c'est moi en tant que prof qui l'aurais mis dedans pour leur donner quelque chose sur lequel travailler. Donc, qu'ils y pensent spontanément ou pas, ça n'est pas tellement important finalement. Mais ça aussi, c'est peut-être une confusion sur tout ce qui est situation didactique. L'objectif, c'est pas que les gens d'eux-mêmes sortent tout spontanément, c'est pas vraiment ça. Está dizendo que aluno, porque podia acontecer o seguinte, ninguém fizesse isso, nem ninguém fizesse aquilo. Sim. Mas que é obrigação dele, não é deixar espontâneo. Então depois ele ia trazer a discussão, por isso a gente organiza toda a atividade em função. A gente Conjunto, né? Exatamente, para a gente poder interferir no The set of questions must be in our head. Yes. C'est à ça que ça sert l'analyse a priori aussi. J'essaie d'envisager tous les scénarios possibles, enfin les scénarios, pas les trucs farfelus avec les extraterrestres qui débarquent, mais par rapport à ma connaissance des étudiants, des expériences que j'ai déjà fait avant, j'essaie d'imaginer tout ce qui pourrait se passer, tous les endroits où ça pourrait partir en cacahuète pour pouvoir gérer la situation et rediriger dans une direction qui est productive. Moi, j'ai commencé à discuter, mas não é minha vez. Como você considerou do mesmo jeito? Então, eu considerei, I consider the difference between the distance between A square and 2B square. Ela pensou que os alunos dela iam medir a distância e como eles vão Não, o quadrado. do quadrado. Quadrado. Eu medi a distância direto. Yes. Então media isso, para aquela carcaça. O meu não ia fazer quadrado. Porque o meu é quadrado. Como você pensou? Pode falar em inglês. Okay, I think my students, or some of them, would think... At least, one at least. Yes. Você é otimista, né? Ok. Depois você fala português, que não sou eu que apresento. Ok. Eu vou falar em português então, aí você traduz para ele em francês. Eu acho que meus estudantes pensariam assim: bom, raiz de 2 deve estar entre raiz de 1, que é 1, e raiz de 4, que é 2. Se está entre raiz de 4, vai estar também entre raiz de 1 e raiz de 3. Certo? Tá. Aí, eles pensariam isso e me dariam essa resposta. Mas ele vai então, ele falou, il a dit que les étudiants qui pensent que ces étudiants tinham bem então, mas então eles colocariam uma nova raiz para poder lançar? Sim, Vou trabalhar com a função raiz. É que aqui está escrito o que eu acho que meu aluno não, faria. Estou pensando, perguntando para você o que você Que acha. eu acho que ele faria. Tá bom. Bom, aí ele desenharia a reta real, escreveria assim: 1, 2, a raiz está em algum lugar entre 1 e 2. Ok? Mas e a melhor aproximação? Aí, isso. Aí qual seria a minha sugestão? Não, mas Você não pode dar a sugestão. pergunta era a melhor aproximação. Não, mas aí depois no final tem o... Não, antes, a primeira pergunta é qual a melhor aproximação? Ah, sim. Então, se Aí, ele põe lá em qualquer lugar, tá. não sabe. Como é que seu aluno Aí, escolheria? aí, com base nisso, que eu acabei de falar, as possíveis respostas seriam 1, 0, 1.1, 1.4, 1.41, que é o que eu acho que eles responderiam. Não, querido. Você Tá. não respondeu a pergunta. Com Ele base perguntou nisso. qual que era o melhor. Não, aqui ele fala assim:
Então, vamos lá, respondi assim. Ó. 1 ou 2? 1. 0 ou 3? Desculpa. 0. Esqueci que era assim. 1.1, 1.7. Então vai, começa 0 ou 1, depois 1. 0 ou 3? 0. 1.1 ou 1.7? 1.1. Vai, Oi? vai. Do 0 ao 3, você só quero é uma pergunta. Porque, vamos O lá. que eu pensava do 0 ao 3? 0 ou 3? Por que 0 ou 3? Porque você falou Se o número é menor que raiz de 3, 0 está mais próximo do que o 3. Eu acho que ele pensaria assim. Tá. Entendi. Você pôs um balanceamento. Isso, e assim sucessivamente, até chegar no 1,41. O pensamento é esse. Implicitamente, 41 ou 42, como é que ele escolheu isso? Por que ele escolheu? Eu acho que ele chutaria 1,41. Chuta. Primeiro, porque eles já sabiam que é 1,41. Porque tem sempre um aluno que pega a calculadora e faz. Eles não aqui, eles não estão proibidos de usar calculadora. Não, aqui não está escrito. Mas ele nunca usa. Podia usar a calculete? Non. É entendido. Non. É que não está escrito aqui. Non, mais Ah, por isso que ele deux commentaires à ce propos-là. Ó, 2 comentários a gente vai fazer. Donc ils ne peuvent pas utiliser de calculette, mais s'ils ont des calculs algébriques plus compliqués à faire, parce qu'ils commencent à avoir beaucoup de décimales, ils peuvent demander aux profs de le faire à leur place. Et donc, on veut juste éviter qu'ils appuient sur le bouton racine de 2 de la calculette et puis que, ok messieurs, on a 27 décimales, gna 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 gna. É porque na calculadora tem mais casas decimais. Sim. Daí atrapalhou também. Pode ser. Porque ele tem que saber como que ele... É que meus alunos sabem aproximar e truncar. Ah, sim. Você não é aluno, você conhece. Então, eles sabem. Você calcula o número. Aliás, tudo que é mais simples eles preferem. Não sei se eles sabem. Mais par contre, Eles ou você? Da questão. Não, eu observo aluno há 43 anos. Tô Então, brincando. par contre, on pourrait tout à fait envisager un contexte différent, où là on est vraiment intéressé par ce qui est numérique, programmation, et l'utiliser pour amener les gens à écrire un petit algorithme de calcul et qui calcule les décimales, puisque quand on a le critère du mieux, en fait on a une méthode d'approximation qui est cachée là derrière. Sim, está dizendo que se você fizer as calculadoras, você vai usar os métodos de... Isso que você acabou de falar, né? Os métodos de aproximação. Ok. Mais c'est juste que par rapport à l'utilité que je vais avoir de ça, c'est pas tellement le côté numérique qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse en définitive, c'est comme je disais, de le faire travailler sur de la justification, premier point. Et deuxième point, d'avoir ce critère du milieu, parce qu'ils en ont besoin après pour étudier les suites finies, infinies. C'est tout. En supposant que l'étudiant fait une discours. Après, tu fais une question pour montrer à lui que n'est pas la meilleure sortie, peut-être. Eu falei para ele que se você fizer como você falou, talvez ele mostre que talvez não seja a melhor saída. Precisa ter os instrumentos para quebrar esse tipo de argumentação, até que não chegou à melhor forma. é que a proposta é como eu acho que o meu aluno... Não, eu estou conversando dentro da questão, Tá. você pessoalmente, isso não é assim? Tá Dentro bom. da questão, como que a gente está Tá bom, né? claro. D'ailleurs là, je n'ai pas encore parlé, mais il y a un élément qui fait partie de l'institutionnalisation. Mas avant, tu gerou na parte. Ah oui, pardon. A institucionalização ainda não. Não, porque a gente está vendo como o aluno fez primeiro, né? Então, nós temos turmas demasiadamente heterogêneas em relação a conhecimento, né? Desde daqueles que teriam as dificuldades em fazer o produto do número por ele mesmo, para comparar com 2, mas eu acredito que alguns chegariam a uma generalização. De pensar qual número elevado ao quadrado é igual a 2. E depois analisar a diferença. Seria a distância, mas usando o elevado ao módulo. quadrado é igual a 2. Agora, Colocar x Pegando igual a x quadrado. cada um. eu tenho trabalhando certeza... quadrado dentro De cada casa. Isso. Cada casa. Eu tenho certeza que pela média meus alunos não fariam. Pela média. Rogério adquire. Pela média? Com certeza. Isso. Então, eu volto a dizer, eu acredito que teriam alunos que teriam dificuldade em fazer essas operações, há outros que fariam e buscariam generalizar por meio da diferença usando o módulo. É uma expectativa.
Uma outra que me veio... Pera, eu não sei se ele entendeu. Ah, tá. Roger a dit qu'il y a une hétérogénéité de connaissances dedans les étudiants. Et quelques-uns peuvent faire une chose très très stricte, au point de vue de mobilisation de savoir, mais qu'il a peut-être quelqu'un peut faire approximation de ça ou de ça. En faisant le carré, comparer avec la distance, ou même avec la ordre. Donc ça, à nouveau, ça vous montre l'importance de l'analyse a priori. Pour que, quoi qu'il se passe, au moins en théorie, vous puissiez gérer le coup. S'il n'y a personne qui dit rien, je sais que je peux injecter quelque chose en disant « Ah, on a fait l'expérience avec une autre classe, et puis il y a quelqu'un qui a pensé à ça. » Donc quand vous n'avez pas trop d'idées, on prend cette idée-là, et je vous demande qu'est-ce que vous en pensez. Dans une autre classe, encore, c'est encore une autre idée, donc on donne à un autre groupe une autre idée, et puis on les fait travailler là-dessus. Para você ver. Então ele está dizendo o seguinte, você vai aprender a fazer a análise a priori de uma situação didática que pode virar uma engenharia didática, que ele falou de manhã, certo? A gente tem os textos, depois a gente passa para vocês. E, então ele disse, vejam a importância de você fazer uma análise, porque você levanta as possibilidades. Se o aluno for por aqui, o que você faz com ele depois. Se ele for por aqui, você tem que saber por que por aqui não é bom ou é bom. Né? Se tem várias possibilidades de chegar num caminho bom, então pega um que fez naquele caminho, o outro também, e faz discutir. Então tudo isso faz parte de uma coisa que você vai aprender que se chama análise a priori da situação didática. Tá? Você está fazendo fundamentos já? Não. Fundamentos com aquele professor novo. Sim. Ele é muito bom, tá? Não é da matemática, é da educação, da didática da matemática. Tá? Isso. Então, essa é uma questão que aparece quando a gente estuda a situação didática de professor. Uma outra questão que... No caso da análise a priori, todas essas questões, todas essas. Imagina, eu já tinha lembrado. Existem métodos de cálculo numérico para chegar nesse valor. Sim. Ele mais para frente aqui, ele usa o método da bissecção. A gente consegue também por o método de frações unitárias fazer as aproximações aqui. Mas uma outra conjectura que eu faço anterior a essa, eles se debruçarem, fazerem alguns experimentos e tudo mais, é a estranheza que eu acho que causaria o não uso da tecnologia, mas não por conta das escolhas em relação às variáveis, né? Mas sim a visão de que muitos alunos, de que raiz quadrada de 2 não é um número e um processo. Então ele não vai, conjecturo que alguns alunos não vão identificar a raiz quadrada de 2 como sendo um número, mas como um processo a ser feito. Então eu acho que ele buscaria, ou se sentiria estranho ao ter que calcular a raiz quadrada de 2 sem uma calculadora. Eu acho que é o primeiro impacto, mas é uma conjectura que eu faço, não sei se de fato isso aparecia. Em que nível você está falando isso? Superior? Todos. Não. Sabe por que eu pergunto isso? Porque ele está supondo que os alunos pensariam. Se eles pensariam, eles viram de algum lugar que eles aprenderam. Eles não caem do céu, essas coisas. E no ensino médio, a gente não fala em processo, fala número. Sim. Então você está supondo por quê? Isso que eu estou te falando. Isso, porque o que eu estou pensando é que ele vai ver raiz quadrada de 2. Não. Você disse que eu estou juntando ele com você. Aprendeu em algum lugar. Sim. Então você aprendeu no ensino médio. No ensino médio alguém fala em processo para construir um raio de 2. Alguém fala isso? O professor secundário não fala isso. Não fala. Porque aprenderam totalmente diferente. Aprenderam racional e irracional. Exemplo, raiz de 2, raiz de 3 e π. Na prática, apareceu raiz quadrada, Os 2 e π. Então, não inventa, pô. Não, a operação. Por experiência, apareceu raiz quadrada, há uma operação a ser realizada. Então, o processo que eu digo é nesse sentido de ter que operação. calcular algo.
Raiz quadrada de 4, ele vai escrever como 2. São é representações distintas do mesmo número, mas ele vai enxergar que ele precisa fazer uma operação. O processo que eu digo é fazer uma operação. Job, Rogério, Adi e Dom Locke, a minha apresentação, eu começo, a minha proposta é começar sobre a existência de irracionais. É a primeira coisa, existência de número irracional pelo quadrado, né? Pela incomensurabilidade, mas isso já é uma discussão outra. Mas é a primeira coisa que eu vou discutir, e a densidade da reta. Deux choses que je discute, la densité de la règle réelle, droite réelle. Ça reviendra sur le tapis plus tard, ça va. Ouais, bon, je commence comme ça. La densité, et après la densité, c'est très simple. Tem buraco, né? E après, tem buraco irracional. E o buraco irracional tem que ser construído. O gráfico, bom, ele a dit qu'il y a des gens qui peuvent penser que les nombres irrationnels comme raiz de 2, les racines, sont processus, c'est pas un nombre, parce que je dois obtenir la seconde case decimale, la troisième, etc. Em situações práticas, ele faz uma aproximação para a raiz quadrada de 2 com a calculadora, nesse sentido que eu digo. O processo é como se eu... Em situação prática, eles font un calcul pour obtenir les racines de 2. Donc, ils pensent que toujours, il faut faire un processus pour... Et quand tu te demandes où est les racines de 2, ça peut être avoir une chose estrange. D'accord. Não acho que isso comprometeria. Não. É mais isso. Está levantando uma questão. Exato. Eu acho que isso. Eu até tenho uma questão que quando ele pede aproximação racional, alguns alunos pensam que racional é só um número inteiro. Você já aconteceu isso? Ou que é uma fração. Então 1.1, às vezes eles não... Quando a gente fala assim, qual a melhor aproximação racional, eu penso que talvez 1.1 ele não acha que seja uma representação racional. Já me aconteceu de... Ana dit une chose pire, parce que quand tu mets l'approximation rationnelle, il y a des études des élèves qui pensent que le nombre rationnel, c'est simplement le nombre entier. Donc, la question est compliquée au départ, parce que la demande rationnelle, il faut discuter l'existence du rationnel e irrationnel avant. Uma vez que os alunos têm dificuldades, de acordo com as pesquisas, em identificar um número Eu sempre acho que ou essa palavra, diferenciar. doutor em educação matemática, não fala. Os alunos têm dificuldade. A matemática, o saber, é complexo. A gente faz ou não faz em relação com o saber? E a gente para de vez de falar que os alunos fazem. Você faz, eu faço, ele faz. Eu fico peru quando os meus alunos chegam e falam assim, os alunos têm dificuldade. Eu falei, vou fazer uma pergunta para você que você não vai responder nem morto. E mesmo se colocar um número... Ele está fazendo com a gente está arrebentado aqui, que os alunos, como nós que Tá certo. o lemão. Eles sabem, eu falo sempre assim, com eles. Mas é verdade, a relação com o saber não tem, Rogério. Não tem. Olha que nós estamos sofrendo para fazer raiz de 2, pô. Não, é verdade. Por quê? Porque Maintenant, c'était intéressant, effectivement, le commentaire là, O Lucas. Bom, fala. qui finalement interroge. Mais qu'est-ce que c'est qu'un nombre? Donc, à nouveau, selon les intentions didactiques pour une situation, on pourrait envisager de se servir de ça, premièrement pour revisiter les propriétés supposément connues de x au carré et donner des démonstrations algébriques cette fois de la croissance par exemple, interroger aussi plus en profondeur qu'est-ce que c'est qu'un nombre, parce qu'un nombre ça peut être un processus oui ou non, et par rapport à racine de 2, déjà simplement en prenant des fractions 9 septièmes, il y a aussi cette dimension là qui apparaît, parce que 9 septièmes quand je l'écris sous forme décimale,
Il y a aussi une certaine division à faire avec des décimales qui commencent à apparaître progressivement. La répétition. Excuse-moi, mais nous savons, Rogério Noir, qu'il n'a pas une réponse qu'est-ce que c'est un nombre. C'est une question épistémologique sans réponse. Parce que nous savons qu'est-ce que c'est un nombre entier, nous savons qu'est-ce que c'est un nombre rationnel, qu'est-ce que c'est un nombre irrationnel, réel, complexe. Mais qu'est-ce que c'est un nombre? Nous ne savons. Somente o Rogério saber. C'est une question épistémologique sans réponse. Qu'est-ce que c'est un nombre? Sans réponse, je ne sais pas si elle est sans réponse. Qu'est-ce que c'est le nombre? Tu peux avoir comme réponse une réponse algébrique. Un nombre, c'est un objet sur lequel tu peux définir certaines opérations avec certaines propriétés et tu peux faire du calcul dessus. Non, je peux écrire AB, un nombre. Quelles sont les opérations que tu as définies dessus? Oui, A mais B igual a C. Non, n'est pas un nombre. Je parle non pour moi, pelo livre, c'est une question de discussion avec Roussel e Dedekind e o como dos estudos inteiros, como chama? Piano, Roussel, toda a discussion de qu'est-ce que c'est le nombre. Les nombres, d'une façon générale. Changeons la formulation alors. Alors si cette formulation-là n'est pas OK, je reformule en s'interroger sur quel est le statut, quelle est la nature des écritures qu'on utilise. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est racine de 2? Est-ce que c'est juste une écriture pour désigner un processus ou pas? C'est un nombre irrationnel. Je sais dire qu'est-ce que c'est un nombre irrationnel. Je sais. Moi aussi. Oui, d'accord, mais là on parle des élèves quand même. Non, non. Nous parlons d'épistémologie, nous pouvons dire qu'est-ce que c'est un raiz de 2. Racine de 2. C'est un nombre irrationnel. Ça, je sais dire. Mais pas rationnel. Mais moi, je ne te parle pas de ça. Moi, je te parle par rapport à sa question initiale, le fait que les élèves pourraient bloquer d'entrée de jeu sur la situation parce que racine de 2, ils le voient, si j'ai bien compris ce qu'il disait, comme étant non pas un nombre, mais j'ai des approximations et le jeu, c'est de calculer des approximations. Donc, ce genre de situation peut être l'occasion de discuter du statut de ce que c'est racine de 2. Ah, sim, isso sim. Está dizendo que, no caso que você colocou, a questão do processo. Então, exatamente isso. Você aproxima, mas você tem o raiz de 2, então, né? É que ele vai querer fazer a questão do limite, né? Porque você tem aproximação por racionais, né? Então, você tem um processo de obtenção, mas você obtém aquele carinha lá, ele existe. E c'est ça qui va entrer la limite. C'est ça? Alors, ce qui va amener la limite, c'est pas ça dont on parlait, c'est ce que je vais montrer dans la séquence d'après, donc les questions 4, 5 et 6, où on va reposer la même question mais avec des suites finies. Donc là, je regarde un peu le timing, donc pour qu'on ait le temps de vraiment parler des limites, je vais vous dire directement ce qui s'est passé, et puis on passera aux questions où on rentre vraiment dans le vif du sujet. Bon, désolé, mais... Fatigué, moi. Mais c'est très très bon. Je pense que tous, o Lucas chegou, ele está vendo assim, né, Lucas? Mas eu já falei com ele ali. Socorro, quero minha mãe. Não, querido, eu estou dizendo que você entrou num furacão e você viu o que você tem que estudar na vida. É isso que eu estou falando. Ainda mais que você quer estudar mais. Vous pourriez tout à fait trouver que ce n'est pas intéressant, que dans le cadre brésilien, il faut être complètement cinglé. Hein. C'est aussi pour ça que je suis venu. Je n'ai pas la vérité à révéler. Hein. Tous. Alors, les questions 4, 5 et 6, elles ont la même structure que les questions 1, 2, 3. On fait d'abord un travail sur du numérique et après, on aimerait bien un critère qui nous dit, quand j'ai deux suites R et S, laquelle est la meilleure? Tu parles un peu plus non très vite, parce que je suis très très fatiguée. Okay. Je ne suis pas capable de faire la traduction et est difficile pour eux.
N'hésite pas à me rappeler à l'ordre parce que je suis excité comme une puce, j'ai envie de continuer, alors j'ai tendance. Ok, né? E vou falar a tradução. Bom, agora ele diz que ele vai traduzir de outra maneira, a partir de duas sequências, e quer saber quais dessas sequências são melhores. Alors, à l'issue du travail, le critère de comparaison entre deux suites qui est institutionnalisé, c'est le critère de la meilleure approximation. Je vais dire ce que ça veut dire après. Tá. Então ele diz que no começo do trabalho, para você poder estudar, analisar e comparar as sequências, é um critério que ele chama de critério de aproximação, que ele vai dizer o que quer, ele vai falar agora, né? Quer dizer, R-grand e S-grand sont les suites. Oui. Je vais expliquer ça. Vai explicar. Tá. Donc effectivement, les lettres capitales désignent des suites finies et les étoiles ici désignent des nombres qui font partie de ces suites. Então, ele está dizendo que com as letras maiúsculas, ele está indicando as sequências finitas. E com as estrelas, ele está colocando a melhor aproximação entre aquelas. Alors comment c'est défini? A melhor aproximação do número. O R do R estrela e o S do S estrela. Tá. Comment c'est défini R étoile? Ça fait partie de la suite et c'est le meilleur des éléments de la suite. C'est la meilleure approximation rationnelle de racine de 2 parmi les éléments de la suite. É uma suíte. Tá. Não. Então R estrela está no conjunto das sequências. Essa é uma só uma suíte. Ou é uma suíte? R est une suite finie d'éléments, comme dans les exemples. Fini. Et S aussi. On est dans le cadre fini. Ok. E après? Et R étoile, c'est un nombre, c'est pas une suite, c'est un nombre qui est extrait d'une suite. Ah, tá. Então é um número que tira da sequência. Estrela particular, Que é o estrela? Como sendo a melhor, é aquela que sai da a sequência é finita. Melhor que os outros. Vamos ver. Um exemplo. O que é a Donc par exemple, si on prend Melhor que os outros. Si on prend la première suite, dans la partie 4, la suite grand R, dedans il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 approximations. R étoile là-dedans, ben je regarde dans toutes les approximations, laquelle est la meilleure approximation de racine de 2. C'est R étoile. Quer que ele passe por 45? É isso mesmo? É R6, é 1,45? É, pode 45. R6 e 45. Ah, é o Chile. A parte 4, né? 4 É é R6, Você 4? 4? Je pense que c'est